mesmo cérebro que não consegue responder um e-mail importante por 3 dias, consegue passar 8 horas seguidas num videogame sem perceber o tempo passar. Isso parece contraditório, mas não é preguiça, não é escolha, não é falta de vontade, é dopamina. O TDAH em adultos é um dos fenômenos mais mal entendidos da neurociência comportamental. Não porque a ciência não sabe o que é, mas porque o que ela descobriu contradiz tudo que a gente aprendeu a pensar sobre foco, disciplina e esforço. Um estudo da Universidade de Harvard, de 2021, mostrou que adultos com TDAH têm diferenças estruturais mensuráveis em regiões do córtex pré-frontal, as mesmas regiões que regulam tomada de decisão, planejamento e controle de impulso. Neste vídeo, a gente vai entrar nesse cérebro, entender como ele funciona e por que entender isso muda completamente a forma como você lida com ele, seja o seu, seja o de alguém que você ama. Mas para chegar lá, a gente precisa começar pelo básico, e o básico já é surpreendente. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Sabe quando você tem uma tarefa importante, pagar uma conta, responder um e-mail, fazer uma ligação que já atrasou 3 dias, e você fica olhando para a tela sem conseguir começar? Não porque você não quer. Você quer. Mas tem alguma coisa no seu cérebro que simplesmente não encontra o botão de partida. Tipo um carro com o motor ligado, mas sem conseguir encaixar a marcha. E aí você vai fazer uma coisa rápida antes, checar uma notificação, ver um vídeo curto, e de repente são 2 da manhã. Você passou 4 horas fazendo algo completamente diferente, sem esforço nenhum, sem perceber o tempo passando, com um foco que não existia 2 horas antes, quando você precisava dele. Isso não faz sentido. Ou faz. A questão é que faz, só que não do jeito que a maioria das pessoas pensa. Por décadas, o TDAH foi tratado como condição infantil. Menino hiperativo na sala de aula, incapaz de ficar parado. Essa é a imagem que todo mundo tem. O problema é que essa imagem excluiu a maior parte das pessoas que realmente vivem com TDAH. Adultos que funcionam, que estudam, que trabalham, que cumprem prazos com um esforço sobre-humano enquanto ninguém vê o que está acontecendo por dentro. E excluiu especialmente as mulheres, cujos sintomas raramente incluem hiperatividade visível e por isso passaram décadas completamente invisíveis no diagnóstico. Só na última geração, a psiquiatria começou a reconhecer que o TDAH em mulheres adultas se parece muito pouco com o que os livros sempre descreveram. Então, o que está acontecendo lá dentro? Porque a ciência chegou num ponto em que tem resposta para isso, e a resposta muda tudo. Você sabia? Estima-se que 75% dos adultos com TDAH nunca receberam um diagnóstico formal na infância. E muitos só descobrem na vida adulta, às vezes por acidente. Você conhece alguém que se encaixa nesse número? Talvez você mesmo? Tudo começa com dopamina. Não é uma simplificação. É o ponto de partida mais honesto que a neurociência tem para explicar o que acontece no cérebro com TDAH. E a primeira coisa que a maioria das pessoas entende errado é o seguinte: o problema não é ter menos dopamina. É ter um sistema que regula e processa essa dopamina de forma diferente, especialmente no que os pesquisadores chamam de dopamina tônica. O nível de fundo, a base que mantém o córtex pré-frontal, sede do planejamento, do controle de impulso e da memória de trabalho, em estado de prontidão. Quando esse nível tônico está mais baixo do que o necessário, o córtex pré-frontal não recebe o sinal para entrar no modo de foco. É como um motor que não pega. Em 2021, o World Federation of ADHD International Consensus Statement, assinado por 80 especialistas de 27 países, consolidou algo que décadas de pesquisa já apontavam. O TDAH tem hereditariedade estimada em 74%, comparável à altura humana. Não é escolha, não é criação, é neurobiologia. Agora imagina o que acontece quando esse mesmo sistema encontra um estímulo de alta intensidade, um videogame, uma crise real com prazo, uma conversa que te captura por completo. A dopamina fásica dispara. É o pico de liberação. O córtex pré-frontal finalmente acorda. É por isso que o cérebro com TDAH hiperfoca naquilo que ativa seu sistema e trava no resto. Não é escolha, é química. E é aí que fica perturbador. Porque se esse sistema funciona assim, por que ele existe? Por que a evolução não selecionou contra ele?
Uma das hipóteses mais fascinantes da neurociência evolucionária sugere que o cérebro TDAH pode ter sido extraordinariamente vantajoso num ambiente diferente do nosso. O psiquiatra Tom Hartman desenvolveu o que ficou conhecido como a teoria do caçador e do agricultor. E embora seja uma simplificação, ela tem fundamento em dados evolutivos. Um caçador precisa de atenção ampla, não focada. Precisa perceber movimento periférico, mudar de prioridade em frações de segundo, reagir antes de calcular. O que hoje chamamos de hiperatividade e impulsividade pode ter sido exatamente o que separava quem comia de quem não comia há 50 mil anos. O problema é que a gente construiu uma civilização moldada para agricultores. Para pessoas que conseguem sentar, esperar, planejar semanas com antecedência. E aí o mesmo sistema nervoso que seria um superpoder em savanas vira um obstáculo numa mesa de escritório. Imagina só. E olha só isso. O hiperfoco não é apesar do TDAH, é parte do TDAH. Quando o estímulo certo ativa o circuito de recompensa, o córtex pré-frontal não entra em modo de foco moderado. Ele entra em modo de imersão total. A rede de modo padrão do cérebro, que em pessoas sem TDAH desativa quando elas precisam se concentrar, finalmente silencia. E aí o tempo desaparece. Literalmente. Para muita gente, essa é a primeira vez que ouve que o que sempre os envergonhou, aquelas horas perdidas no que não importava, pode ser exatamente a outra face do que os torna excepcionais no que amam. Fascinante, perturbador e libertador, se você entender o que está ouvindo. Se você está se reconhecendo em alguma coisa aqui, isso é mais comum do que parece. Comenta embaixo. Qual foi o momento em que você percebeu que talvez isso descrevesse você? A ciência também reconhece o que ainda não entende completamente. A linha entre TDAH e trauma psicológico, por exemplo, segue sendo objeto de debate. Os dois podem produzir sintomas muito parecidos em manifestação clínica. E o diagnóstico em mulheres ainda está sendo recalibrado. Por décadas, os critérios foram desenvolvidos com base em populações majoritariamente masculinas e infantis. Hoje, a estimativa é que mulheres adultas com TDAH continuam sendo significativamente subdiagnosticadas. Existem debates legítimos sobre onde a linha entre neurodiversidade e transtorno deve ser traçada. E quem decide isso? A genética explica uma parte, o ambiente explica outra. E a interação entre os dois ainda está sendo mapeada. A ciência está se corrigindo, sabe? Só devagar. E reconhecer isso é parte do rigor, não uma fraqueza da pesquisa. Se esse vídeo mudou a forma como você pensa sobre atenção, foco e disciplina, salva aqui e manda para alguém que você acha que precisa ouvir isso. Às vezes, a explicação que falta é exatamente a que muda tudo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí. A gente tem muito mais gavetas para abrir. Aqui está o dado que muda a conversa. Uma revisão publicada no JAMA Psychiatry em 2023 mostrou que adultos com TDAH não diagnosticado têm probabilidade significativamente maior de desenvolver ansiedade e depressão ao longo da vida. Não porque o TDAH cause esses transtornos diretamente, mas porque décadas de se esforçar muito mais que todo mundo para fazer o que parece fácil para os outros cobram preço. A gente chama isso de déficit cumulativo de esforço. E a reviravolta real é essa. O diagnóstico não revela fraqueza. Ele remove a culpa de algo que nunca foi culpa. Adultos que recebem diagnóstico tardio de TDAH, na casa dos 30, 40, até 50 anos, descrevem com frequência uma experiência dupla. Luto pelo tempo gasto achando que eram incapazes, e libertação por finalmente ter um nome para o que estava acontecendo. O que muda na prática? Primeiro, a linguagem interna. Sou preguiçoso vira. Meu sistema dopaminérgico precisa de mais estímulo externo para iniciar tarefas. Isso não é eufemismo, é precisão. E precisão muda a estratégia. Segundo, as ferramentas. Exercício aeróbico, especialmente corrida, demonstrou em estudos aumentar dopamina e noradrenalina de forma comparável a doses baixas de medicação estimulante. Não é substituto para quem precisa de tratamento, mas é dado real e muda o que você faz com amanhã. Terceiro, o ambiente. Pessoas com TDAH
trabalham significativamente melhor com o que pesquisadores chamam de body doubling. Simplesmente estar na presença de outra pessoa enquanto trabalha, não para pedir ajuda, só para ter alguém no espaço. Ninguém sabe exatamente por que funciona, mas funciona. E isso, por si só, já é libertador para quem passou anos achando que era simplesmente incapaz de se organizar. Uma coisa importante: sintomas parecidos com os do TDAH podem surgir de privação de sono crônica, ansiedade, trauma ou outros fatores. Só um profissional pode diferenciar, e o processo envolve avaliação clínica detalhada, não um quiz de internet. Se você se identificou com o que a gente explorou aqui, isso é um ponto de partida, não um diagnóstico. O que a ciência oferece é uma estrutura de entendimento. O próximo passo, se fizer sentido, é uma conversa com um especialista. O TDAH não é um déficit de atenção, é uma irregularidade de atenção, um sistema que não regula o foco de forma linear, mas que, quando encontra o estímulo certo, é capaz de um nível de imersão que pouquíssimas pessoas experienciam. A questão não é fazer esse cérebro funcionar igual ao de todo mundo. A questão é construir um ambiente onde esse cérebro possa funcionar como ele é. Sabe o que me impressiona nessa área? Não é a neurociência em si, embora ela seja fascinante. É quantas pessoas chegam aos 40 anos achando que eram simplesmente ruins em ser humanas. E bastou um diagnóstico, às vezes uma única palavra, para o quebra-cabeça finalmente fazer sentido. Aquela pergunta que a gente deixou no começo: TDAH é um déficit ou um sistema nervoso otimizado para um mundo que não existe mais? A resposta honesta da ciência é: provavelmente as duas coisas, dependendo de onde você está tentando existir. E se o sistema de dopamina te fascinou aqui, o próximo episódio mostra o que acontece quando esse mesmo sistema encontra um smartphone. É mais perturbador do que parece. Te aguardo lá.